cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Esse artista deixa objetos escondidos em cidades famosas, criando uma caça ao tesouro na vida real. Ele faz esses artigos em impressão 3D e depois deixa eles em lugares famosos de cidades do mundo inteiro. Cada item tem um QR Code pra você marcar que achou e poder levar o objeto pra casa. Você já achou um desses? Esse ator usou uma faca de verdade enquanto gravava essa cena sem querer. Pro filme O Justiceiro de 2004, o Kevin Nash estava fazendo o papel de O Russo. Durante uma cena de luta, o Thomas Jane, que fazia o Justiceiro, ia esfaquear o Kevin. E obviamente pra gravar eles iam usar uma faca de mentira. Só que por um erro do coordenador de acrobacias, eles esqueceram de trocar a faca real por uma cenográfica. Então enquanto o Thomas estava gravando essa cena, ele entrou em choque porque tinha acabado de esfaquear o Kevin de verdade. Por sorte, o Kevin tinha 2,8 metros de altura e isso fez com que a lâmina chegasse só até o osso da sua clavícula e não atingisse nenhum órgão vital. Então, apesar de o sangue que você tá vendo nessa cena ser completamente real, o Kevin continuou atuando como se nada tivesse acontecido. E a cena ficou tão boa que eles resolveram deixar na versão final do filme. Inclusive, o Kevin aceitou algumas cervejas da equipe como pedido de desculpa. Gente boa, né? Alguns banheiros da China têm um cronômetro que mostra há quanto tempo a pessoa tá lá dentro. Essa, por exemplo, tá há 4 minutos. Isso é pensado pra ajudar as pessoas. Se alguém estiver lá dentro há muito tempo, ela pode ter passado mal. E quem estiver fora pode chamar ajuda. Mas também serve pra impedir que as pessoas fiquem horas no banheiro vendo vídeo. Você gostaria disso no banheiro da sua escola? Esse bilionário anunciou que ia enterrar o seu carro de milhões pra usar ele depois de morrer. Todo mundo ficou furioso com a história, mas ninguém imaginava o que ia acontecer depois. Chiquinho Scarpa é um dos homens mais ricos do Brasil. E em 2013 organizou uma cerimônia pra enterrar sua Bentley de R$1 milhão, com a justificativa de que queria levar ela junto quando a sua vida acabasse. A história viralizou e a internet do Brasil e do mundo inteiro começou a xingar ele. Milhares de pessoas começaram a chamar ele de materialista, burro, começaram a atacar e criticar ele pelo desperdício, já que ele poderia muito bem ter doado o carro. Mas o que ninguém esperava é que bem na hora que o carro ia ser enterrado, o Chiquinho parou a cerimônia. Porque no fim, o plano dele não era enterrar o carro. Aquilo, na verdade, era uma campanha para doação de órgãos. Ele fez um discurso que criticava quem atacou ele. Enfatizou o quanto órgãos são muito mais importantes do que bens materiais porque eles salvam vidas. E mesmo assim, as pessoas enterram eles. E depois desse evento, as doações de órgão no Brasil subiram em 30%. Esse cachorro enganou todo mundo. Em 1908, uma menina caiu num rio enquanto brincava. Ela se afogou e já tava perdendo forças, até que um cachorro viu o que tava acontecendo e pulou no rio pra salvar a menina. O cachorro então virou um herói e foi premiado com vários petiscos. Dias depois, outro menino caiu no rio e incrivelmente foi resgatado pelo mesmo cachorro, que novamente foi premiado com petiscos. Misteriosamente, depois disso, várias crianças começaram a cair nesse mesmo rio. Pelo menos uma vez por dia, um moleque caía no rio e era resgatado pelo doguinho. E os vizinhos começaram a suspeitar que algum criminoso estava por trás disso, empurrando crianças no rio por pura maldade. E por isso começaram a vigiar essas crianças. Assim descobriram que o tal criminoso era, na verdade, o cachorro. Depois do primeiro resgate, que foi real, ele começou a empurrar as crianças ali de propósito, para resgatar elas e ganhar mais petiscos. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa
pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esse carro não tem volante, pedal e nem motorista. Ele se chama Cybercab e é um carro 100% autônomo criado pela Tesla, que vai te buscar e te levar até o seu destino sem você precisar fazer nada. Ele tem espaço para 2 pessoas e tem uma tela gigante no meio que te permite jogar, ver vídeos e até trabalhar. E a parte mais louca é que enquanto você não estiver usando o carro, ele pode dirigir para outras pessoas e gerar dinheiro para você. Tipo um Uber, só que sem precisar dirigir. E o Elon Musk disse que ele vai custar menos de $30 mil e vai começar a ser produzido em 2026. Eles também anunciaram um ônibus que se chama Robovan. Nele cabem até 20 pessoas e ele também vai te levar até o seu destino completamente sozinho. E eles disseram que isso vai custar menos do que um ônibus normal. A ideia deles com isso tudo é deixar o transporte mais barato e acessível para todo mundo, além de permitir que as pessoas usem melhor o tempo delas ao invés de gastar ele dirigindo. Confesso que me deu bastante medo, porque o que acontece se esse treco for hackeado? Eu quero saber a opinião de vocês. Esse diretor enganou todos os alunos. Nessa escola era 100% proibido levar celular, principalmente na sala de aula. Só que um dia o diretor entrou desesperado no meio de uma aula e disse: "Rápido, eu preciso usar o celular de alguém agora. Por favor, alguém me ajuda." Os estudantes ficaram em choque e vários deram o celular para ele usar na hora. Só que não tinha nenhuma emergência. Era só uma tática para descobrir quais alunos estavam com o celular. E por isso 10 alunos foram suspensos. Esse experimento social deixou 10 garotos morando sozinhos por uma semana sem supervisão de adultos. Eles encheram a casa de brinquedos e comidas e queriam descobrir o quão dependentes essas crianças realmente eram dos pais. Os meninos tinham entre 11 e 12 anos e não se conheciam. E só depois de alguns minutos a casa já estava completamente destruída. Eles decidiram no menino que seria o líder e só comeram doce a semana inteira. E a casa ficou completamente bagunçada e suja porque ninguém queria limpar. Um ano depois, eles repetiram o experimento, mas agora com um grupo de garotas. E elas tinham as mesmas condições que os meninos, não se conheciam, não tinham nenhum adulto por perto e moravam sobre o mesmo teto. Não teve nem metade da mesma destruição na casa. Todas as meninas se mudaram para o mesmo quarto e começaram a se dividir para cozinhar comida de verdade e fazer as tarefas de casa. E todas elas cumpriam os seus papéis. O problema foi o bullying, que já começou no primeiro dia. Isso fez com que as meninas se dividissem em pequenos grupos que moravam em lados opostos da casa. Esses
experimento social provou que as pessoas só compram coisas caras pelo hype. Uma loja de sapatos extremamente baratos, chamada Payless, resolveu abrir uma loja um pouco diferente. Eles colocaram os mesmos sapatos baratos que vendiam na loja deles, mas em um ambiente luxuoso, sendo vendidos por $600. O nome dessa loja de luxo seria Palace, e eles chamaram vários influenciadores para a festa de inauguração. E eles morderam muito a isca. You could definitely wear this to like a Met Gala dinner. Just think it's so unique. We'll definitely spend $2.95 on a pump like this. Lembrando que esses são os mesmos sapatos que eles vendiam por $5 na loja original. Eles venderam vários modelos e praticamente zeraram os estoques. E na hora de ir embora, eles finalmente revelaram o segredo para eles. Isso mostrou o quanto as pessoas são influenciáveis por um nome e um contexto. E acabam pagando muito mais caro por uma coisa só porque ela tem um nome. E o dinheiro das vendas foi doado no final. Você já amou tanto uma pessoa que ignorou todas as red flags dela? Então esse filme é pra você. Ele conta a história dos bonequinhos de um bolo de casamento. Eles vão morar juntos e começam a decorar a casa deles. Eles pensam em ter filho, mas pegam um cachorro. Só que aos poucos os defeitos começam a aparecer, como o fato de que ele gostava mais de televisão do que da esposa. Ou que a esposa não sabia comunicar os problemas direito. Ela fica com raiva e quebra a TV, só que as coisas só começam a piorar. Principalmente quando os dois começam a tentar se mudar. No final, esse casal acaba se destruindo e destrói o bolo do casamento, que o casal de verdade vai usar no casamento dele. O noivo derruba vinho no vestido da noiva, mas ela tenta ignorar o problema. O casamento desse casal começa exatamente do mesmo jeito que o do outro. E a pergunta é, será que eles vão conseguir ter um casamento que funcione? Pra saber a resposta, você vai ter que ver o curta-metragem chamado Wedding Cake, ou Bolo de Casamento. E tá disponível no YouTube. Esse filme é um teste pra descobrir se você é fácil de manipular. Ele segue a tela de computador de uma mulher chamada Amy. Ela é jornalista e a próxima investigação dela é bizarra. A Amy decide se disfarçar e se infiltrar em grupos extremistas online. Esse grupo é famoso por seduzir mulheres nas redes sociais, convencendo elas a abandonar a vida que elas tinham pra ir viver com eles nos seus países como suas esposas. Mas o que eles não imaginam é a quantidade de coisa bizarra que tá por vir. Ela começa a investigação e logo conhece um homem chamado Bilal. No começo, ela tá só juntando um monte de informação, mas ela começa a passar tanto tempo com ele que acaba criando um tipo de relacionamento e se coloca em uma situação muito perigosa. Eu não vou dar spoiler do que acontece no final, mas ele me deixou chocada. Esse filme se chama Profile e te faz questionar tudo que você acredita sobre o mundo. E ele tá disponível no Prime Video, Apple TV e Globoplay. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga. E ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga. E ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato virou ponto turístico do Google Maps por ser simpático demais. Ele sempre ficava no mesmo lugar. E todo mundo que fazia carinho nele deixava uma resenha. E ele tava com 5 estrelas há anos. Até algum babaca deixar 1 estrela e cair pra 4.8. Esse homem conseguiu convencer todo mundo que ele era o Ed Sheeran. E conseguiu até ingressos pra uma luta que tava esgotada. Ty Jones é um cara completamente normal de Manchester, na Inglaterra, que se parece bastante com o Ed Sheeran. E em 2019, o influencer Josh Peters voou com ele pra Los Angeles pra fazer uma das pegadinhas mais elaboradas de todos os tempos. O Ty e o Josh conseguiram entrar no estádio muito fácil, literalmente só pela aparência do Ty. Eles então tiraram fotos no tapete vermelho, deram entrevistas e conseguiram entrar na sala VIP. E fizeram essa sala cheia de gente famosa acreditar que ele realmente era o Ed Sheeran. Por causa de toda essa comoção, eles foram movidos pro camarote, junto com o Justin Bieber e o Rick Ross. E no fim da noite, eles conseguiram até entrar na balada mais exclusiva de Los Angeles. Imagina quem tirou foto com ele achando que era o Ed Sheeran, descobrindo que era só um cara aleatório. Esse homem ficou 7 dias dentro da água e o que aconteceu com ele foi bizarro. O mágico profissional David Blaine se preparou para isso um ano inteiro e depois disso passou 7 dias seguidos dentro de uma esfera de água em Nova York. As coisas até que foram bem durante as primeiras 24 horas. Só que já no segundo dia ele começou a apresentar alguns sinais de falência de órgãos. Mas mesmo assim ele negou todas as tentativas de tirar ele dali e continuou com o truque. No 7º dia ele tirou todos os equipamentos de respiração para tentar bater o recorde de maior tempo sem respirar enquanto algemado. Mas com
com só 7 minutos ele desmaiou e começou a se afogar. O time médico dele então teve que pular dentro do tanque e por pouco conseguiu salvar a vida dele. Mas o David não desistiu do seu objetivo. Depois de falhar, ele treinou todos os dias por 2 anos seguidos e finalmente bateu o recorde, ficando 17 minutos sem respirar. Esse jogo tá causando uma guerra. Ele é um mapa do mundo em que você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar. E tem bandeira do Brasil espalhada em todos os países. Vários brasileiros estão indo de barco colonizar Portugal e desenhando a nossa bandeira. Enquanto outros brasileiros estão tentando destruir a Argentina, pintando ela inteira de preto. E eu tenho um desafio: pintar a Chique Chique Bahia inteira de rosa.